Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Meu nome é Fernando, sou de Promissão, sou missionário voluntário do canal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão e por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu-se os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, refletindo esse evangelho de hoje, paramos para pensar que os números ali contados na passagem, muitas vezes parecem impossível, né? Os 5.000 homens comer apenas 5 pães e 2 peixes e ainda sobraram 12 cestos cheios. E 5.000 homens, como conta a história, sem contar as mulheres e as crianças, apenas os homens. Mas é isso que devemos aprender com Deus, com Jesus, seguindo o Evangelho, seguindo a sabedoria da vida de Jesus, um ensinamento, porque ele é um ensinamento para nós diariamente. Devemos apenas focar em Deus e na vida de Jesus. Jesus mostra ali para nós que ele passou pelo momento de dor, de perda. Ele quis se retirar e ficar sozinho no seu deserto para ali realmente se reencontrar, se reerguer, né? se curar da sua dor do luto. Mas as pessoas que estavam sedentas de Deus, necessitadas, souberam de onde ele estaria, de onde Jesus estaria e foram buscá-lo. Assim Jesus, sendo Deus, ao encontrá-los, sente compaixão, pois Jesus é misericordioso, Jesus é a compaixão. E ali Jesus curou todos aqueles necessitados, todos aqueles que necessitavam de uma cura, que seja física ou espiritual. Esse é o nosso Deus. Depois, na história nos conta que as pessoas estavam com fome, fisicamente falando. As pessoas necessitavam do alimento e ali não tinham onde buscar. E Jesus realiza um milagre, o milagre da divisão dos pães. Só que ali tem um detalhe que ele conta, que é no versículo 18. No versículo 16, Jesus, porém, lhes disse aos discípulos: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Aí que vem o nosso discernimento da palavra. Jesus diz aos discípulos, os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, que somos nós hoje, os discípulos atuais, temos o que para dar? Estamos nos alimentando do pão de Deus? Estamos nos alimentando do que Jesus vem nos mostrando no seu Evangelho? Da riqueza que ele deixou para nós, os ensinamentos? Pois ali ele fala para seus discípulos, que acreditamos que os discípulos estavam ali por amor, por fé em Deus, por acreditar em Jesus, que ele era o Filho de Deus. E ali eles se alimentavam diariamente, principalmente pelo contato direto com Jesus.
fisicamente presente. Então eles tinham o que dar para comer. Eles tinham o que distribuir, pois eles enchiam-se do amor de Deus. Eles buscavam o amor de Jesus. E nós fazemos isso? Para que possamos dar o de comer também? E depois, mais para frente, na divisão dos pães, no milagre ali da história toda, do contexto, ele nos mostra mais uma vez que o pouco com Deus é muito. Ele fala ali, traz os pães, né? Aqui, Jesus mandou as multidões sentar, no versículo 19. E então pegou os pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães. Mais um ensinamento maravilhoso. Jesus, Filho de Deus, o nosso Deus e Salvador, que deu a sua vida por nós, consagrou o alimento a Deus. E nós consagramos o nosso alimento a Deus diariamente? E nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Deus? E nós consagramos tudo o que somos e o que temos a Deus? Pois sabemos que tudo que é consagrado para Deus, tudo dará certo. Porque, pois, primeiramente você deixou passar para Deus. E se Deus te devolve, se Deus te mostra o caminho, se Deus te dá um trabalho, se Deus te dá um alimento, se Deus te dá, muitas vezes, aquele dinheiro que você precisa, é porque esse dinheiro veio de Deus, é porque todas essas coisas que você está necessitando veio de Deus. Pois sabemos que Deus é providência em nossa vida. E sofremos por antecipação, por ansiedade, por desespero, pela nossa pequenez, que é natural, somos humanos. Esquecemos que Deus é providência, que Deus nos consagra quando o consagramos e queremos resolver da nossa maneira, com as nossas mãos, que não somos capazes de nada. Mas são fraquezas e momentos que passamos, muitas vezes por desespero. Mas o desespero pela falta de buscar a Deus, de se alimentar de Deus, de entender o que Deus tem para a nossa vida. Que Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, é Ele que nos dá força, Ele que nos renova. Quando buscamos. Somos discípulos, devemos também dar o de comer, como Jesus falou para os seus discípulos, pois primeiro precisamos nos alimentar dele. E também devemos aprender que tudo devemos consagrar e dar graça a Deus, pois tudo o que teremos será consagrado de Deus. Será a graça que Deus nos dá diariamente. Então devemos refletir muito, pois milagres acontecem em nossas vidas. Quantas vezes, desesperadamente, passamos no começo do mês, né? Vamos trazer para a realidade, para o lado da dificuldade. Não sabemos o que vamos fazer, mas consagramos nosso mês, nossa família, nossa vida a Deus. E no final, tudo deu certo. Até acontece como na hora que ele vai recolher os cestos, que sobram 12 pães, 12 cestos. Devemos consagrar e confiar a Deus, pois Deus é providência, Deus faz tudo o que precisamos no momento correto. Devemos passar que nem Jesus passou pelo momento de dor, de perda, de luto, pelo momento que ele queria orar, se reencontrar. Mas ao mesmo tempo já devemos ter compaixão e estar atento à vida do próximo, dos nossos irmãos, pois é um mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é cuidar da vida dos outros, não, que nem a gente vê muito. E sim, amar o próximo. E devemos nunca nos esquecer de consagrar tudo o que temos em a nossa vida a Deus. Meus irmãos, tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Que nossa Mãe, Virgem Maria, interceda e cubra com o teu manto sagrado. Fiquem com Deus. Amém.